Eu me lembro de abrir meu livro de história da escola e me deparar com uma foto que ainda não sai da minha cabeça até hoje. Era de um homem sentado no meio da rua, literalmente queimando vivo. Nós não abordamos o assunto, mas eu aproveitava qualquer oportunidade para ler sobre o homem que passei a conhecer como Thish Quang Duc, o monge em chamas. A história dele talvez não seja muito conhecida, mas é importante para dar o contexto de fundo do estado do Vietnã do Sul antes da intervenção militar americana na região. Duc era um monge budista Mahayana, nascido em 1897 na Indochina francesa, com o nome de nascimento Lam Van Duc. Na época, essa era a região que compreendia Laos, Camboja e partes do Vietnã. Aos 7 anos de idade, o jovem deixou sua casa para estudar o budismo. Na época, havia uma pressão das potências coloniais para converter a população ao catolicismo, mas claramente isso não o afetou. Aos 20 anos, ele se tornou um monge, recebendo o nome do Dharma Thish Quang Duc. Ele começou a cumprir as funções que se espera de um monge budista: viajar, pregar e fundar muitos templos. Em 1954, as forças coloniais francesas foram derrotadas na Primeira Guerra da Indochina. Após a Conferência de Genebra, em abril de 1954, uma divisão entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul ficou claramente estabelecida. Havia o Norte comunista, apoiado pela China, e o Sul nacionalista, apoiado pelos Estados Unidos da América. Os Acordos de Genebra não foram assinados pelo Vietnã do Sul nem pelos Estados Unidos, que temiam que o Norte comunista espalhasse sua influência e conseguisse vencer nas eleições propostas. O Vietnã do Sul foi estabelecido como um estado separado, liderado pela minoria católica sob Ngo Dinh Diem. As políticas de Diem favoreciam muito os católicos em detrimento da maioria budista da população. Isso incluía conversões forçadas, oportunidades limitadas para empregos no governo e nas forças armadas, e até perseguição por exércitos privados liderados por padres católicos. Qualquer manifestação religiosa budista exigia a aprovação do Estado, enquanto as manifestações católicas eram permitidas sem restrições. Em maio de 1963, os budistas foram proibidos de exibir bandeiras para celebrar o aniversário de seu líder espiritual, Gautama Buda. Enquanto isso, a bandeira do Vaticano era hasteada em todos os grandes eventos e espaços públicos. No dia 8 de maio de 1963, um protesto de 3.000 pessoas desafiou a proibição das bandeiras budistas e marchou pelo Rio Perfume, seguindo em direção ao templo do Damb, próximo a Hue. Os cartazes foram escritos tanto em vietnamita quanto em inglês para beneficiar os observadores ocidentais, denunciando a perseguição religiosa. Os manifestantes planejavam entrar na cidade e se reunir em frente à estação de rádio controlada pelo governo. Mas o exército do Vietnã do Sul foi mobilizado para dispersar o protesto. Tiros foram disparados diretamente contra a multidão e granadas foram lançadas no meio dos manifestantes. Veículos blindados avançaram para dispersar os manifestantes e esmagaram 2 crianças até a morte. No final, 9 pessoas, incluindo as 2 crianças, foram assassinadas e alguns dos corpos foram mutilados e tiveram suas cabeças removidas. Diem tentou colocar a culpa nos Vietcongues do Vietnã do Norte e tentou suprimir a verdade, o que incluiu a prisão de um médico que não corroborou a versão do governo sobre a causa das mortes. Os oficiais dos Estados Unidos na região tentaram afirmar que ambas as partes eram culpadas, mas no final, esses comentários passaram a apoiar as forças de Diem. Líderes budistas elaboraram um plano de 5 pontos para liberdades religiosas e continuaram a protestar contra o tratamento injusto dos budistas, com um número cada vez maior de pessoas aderindo aos protestos que se tornavam mais frequentes.
No dia 11 de junho de 1963, começou um protesto pacífico com cerca de 400 monges e freiras budistas. Isso aconteceu do lado de fora da Embaixada do Camboja, em Saigon. A imprensa estrangeira havia sido notificada de que esse seria um protesto muito importante, mas poucos compareceram, incluindo Malcolm Brown. Duke chegou ao protesto de carro, sentou-se no meio de um cruzamento movimentado e ficou na posição de lótus. O monge que havia chegado com ele então derramou gasolina sobre o monge sentado. Duke então ateou fogo em si mesmo sem emitir um som enquanto queimava até a morte. A multidão ficou completamente atônita. Malcolm Brown começou a tirar algumas fotografias que são mais do que chocantes. Após alguns minutos, o corpo de Duke foi coberto com um pano amarelo e levado embora. Suas últimas palavras, antes de sua autoimolação, estavam em uma carta endereçada a Diem. E dizia: "Antes de fechar meus olhos e seguir em direção à visão do Buda, peço respeitosamente ao presidente que tenha compaixão pelo povo da nação e implemente a igualdade religiosa para manter a força da pátria eternamente. Chamo os veneráveis, reverendos, membros da Sangha e os budistas leigos a se organizarem em solidariedade, a fazerem sacrifícios, a proteger o budismo." A resposta de Diem foi maníaca. Ele acusou Malcolm Brown de subornar Duke para conseguir uma boa fotografia, ou que Duke havia sido drogado e forçado a cometer suicídio. Muitas outras autoimolações ocorreram conforme os protestos continuaram e aumentaram. A resposta dos Estados Unidos foi de grande choque, enquanto eles questionavam seu papel em apoiar Diem. E se havia uma maneira melhor de lidar com seus objetivos na Guerra Fria e impedir a expansão do comunismo. Muitos nos Estados Unidos traçaram paralelos com mártires cristãos. O presidente J.F. Kennedy foi citado, dizendo apenas 2 palavras ao ver a fotografia: Jesus Cristo. Em julho de 1963, Diem foi assassinado após um golpe de nacionalistas vietnamitas e do exército. Embora o golpe não tenha recebido apoio direto dos americanos, os americanos já não estavam mais dispostos a apoiar Diem e deram apoio tácito à ação. Esse foi o primeiro de uma série de golpes militares que enfraqueceram a capacidade do Sul de repelir os comunistas do Vietnã do Norte, o que foi um fator favorável para a intervenção militar americana. O legado de Duke pode ser visto como o início do caminho para a Guerra do Vietnã. Sua autoimolação chocou o mundo e marcou o fim do reinado de Diem. Seu protesto foi posteriormente imitado por alguns ativistas anti-guerra em protesto contra a guerra no Vietnã. O coração intacto de Duke tornou-se uma relíquia religiosa, visto como prova de sua compaixão. O legado de Duke é o poder do protesto individual, mesmo que isso tenha lhe custado a vida. É um exemplo dos extremos desesperados a que as pessoas chegam para combater a injustiça. É difícil não se emocionar com as ações de Duke ao vê-lo entregar tudo na esperança de um amanhã que ele nunca veria.